houve uma movimentação muito grande por parte da galera da ufologia, né? Falando, ó, o governo agora colocou a mão na conversa e vai começar a estudar o fenômeno. Nessa ideia, os OVNIs que nós vemos, os UAPs, eles poderiam ser sondas que são liberadas por uma nave-mãe que passa pelo sistema solar, e aí essas sondas menores chegam até o planeta Terra, outros planetas, enfim. O Aro, ele tem Title 10, ou seja, se é de 1 a 53, o Title, o acesso à informação do Aro é muito baixo. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca listou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas, está começando mais um episódio do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia e paranormalidade que toda terça-feira está aqui para trazer muita informação, diversão, bate-papo para você aqui no seu agregador, no seu YouTube, ou seja lá por onde você escuta. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e lá em Jabotica Patrick. Gustavo Cornaccioni! Que satisfação falar com você, Guto. Como estás? Pois é, quanto tempo, hein, garoto? Quanto tempo? O ouvinte não sabe há quanto tempo estamos sem conversar pelos microfones, né? Foi 84 anos. O pessoal viu os episódios saindo, mas não sabe de quando que esses episódios já estavam prontos. Rapaziada, nas últimas 3 semanas, né, Guto? A gente pode falar aí. Um mês aí, né? Quase, os últimos 3 episódios que saíram foram gravados praticamente todos na mesma semana, pois coisas já estavam para acontecer, a gente já estava meio que antevendo, e mais coisas aconteceram, né, Guto? Então foi aí, principalmente na última semana, né? Tudo muito movimentado, né? A gente já estava antevendo que ia estar bem agitado esse mês de março, não esperávamos que fosse tanto, mas felizmente a gente se planejou e deu tudo certo aí. Saiu. Não ficamos nenhuma semana sem soltar episódio. Isso, exatamente. Eu acho que o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais viu que nas redes sociais a gente deu uma diminuída na movimentação, mas a gente sempre estava por ali tentando conversar com o pessoal. Mas foi as 2 últimas semanas, principalmente, foi bem pesado pra gente. Em questão familiar, questão particular, questão profissional para todo mundo, então a gente teve que fazer o arroz com feijão ali, né? Conseguir ir alimentando, mas que bom que deu tudo certo. Mas estamos aqui para gravar mais um episódio e não estamos sozinhos, meu caro Gustavo Cornaccioni, diretamente de Taubaaro. Eduardo Oliveira, vem pra cá, meu caro amigo Fox Mulder. Salve, salve, contatados e contatadas. Hoje é o dia que a gente vai ver que o universo está mudando e a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Fica a referência aí que a gente vai explicar depois. Caraca, velho. Tô até emocionado. O cara mandou uma filosofada logo de começo, assim, velho. Se a nossa vida que o nosso pensamento faz, eu tô ferrado, velho. Espero que não... Sabe aquela situação quando você tá meio bad, você tá meio pra baixo e tal, e alguém vem e fala, calma, só depende de você. Esse é o problema. Sabe aquela situação quando sua vida tá cheia de coisa, complicada, e de repente surge um copo de laranja dentro da geladeira? Cada coisa, viu? Cada coisa, já meu não caro... basta tudo que tá acontecendo, ainda vem os espíritos zombeteiros. Meu caro amigo ouvinte, vocês estão prestes a ouvir, qualquer dia desses, um relato
mais um relato do nosso amigo Gustavo Cornacchione. E nesse nós presenciamos. De manhã, logo de manhã já acordei todo mundo do grupo ali de apoiadores com uma história bem esquisita, adocicada, porque envolvia um suco de laranja. Mas se você não tá apoiando a gente ainda, você perdeu essa história. Isso, exatamente. Apoiadores já sabem o que aconteceram, viram a história do suco de laranja em primeira mão, né? E já estão sabendo o que rolou. Agora vai ser a história que a gente vai contar num próximo episódio de Relatos. E se você ainda não é apoiador do podcast O Contato, você pode muito bem fazer parte do nosso grupo de bate-papo, onde a gente troca ideia sempre que tá ali o pessoal movimentado. Tem dia que tá mais quieto, tem dia que tá agitado, tem dia que tem gente chegando contando história. Você vai lá no apoia.se/O Contato Podcast e lá você vai encontrar as nossas categorias de apoia-se da mais baixinha ali, né, cincão, o famoso cincão. Você tem cincão pra me arrumar? Cincão, cara. Você vai lá, você já consegue estar com a gente no nosso grupo do WhatsApp. E aí tem outros níveis onde você consegue ter acesso a link nosso, com livro, com vídeos e com outras informações, participação em acompanhar podcast. A gente tá bolando, esse mês tudo ficou muito louco, mas a gente já tá bolando a nossa loja também, tem desconto na loja, enfim. Então entra lá no apoia.se/O Contato Podcast e você terá ali todas as informações do nosso Apoia-se e como que você faz para fazer parte desse grupo que é composto, inclusive, por Eduardo Oliveira, que tá com a gente aqui hoje, mais uma vez. Fazia um tempo, né, Eduardo, que você não via gravar com a gente aqui, né? Pois é, deu até saudade, cara. Pô, não, a gente já fazia um tempo já que eu falava pro Guto, Guto, a gente precisava arrumar um trabalho pro cara aqui, velho, tá sem trabalhar, velho, tem que vir aqui ajudar nós a pagar as contas também, pô, então... Neste momento eu estou literalmente sem trabalhar, inclusive se alguém precisar aí de um marqueteiro digital, um professor, dá um alô pra mim. Tá aí, ó, tá feito, fala arroba. Arroba Eduardo Olive no Instagram, ou então me chama lá no podcast XBR mesmo, a gente troca uma ideia. Perfeito, perfeitamente. Então, pra quem chegou no nosso Apoia-se, mandar aquele abraço também, né, como a gente acabou ficando um tempo sem gravar, e aí o pessoal foi chegando, um grande abraço pro pessoal que chegou depois, então o André Manfrim, a Ju, o Marcos Caetano, o Ramon... Jéssica. A Ju é a Jéssica, na verdade, né? Ah, é que tá Jéssica. Jéssica, Ju, o Ian, grande abraço pro Ian, o Reginaldo, o Flávio, o Ramon, o Adriano, que é o nosso primeiro apoiador, que já chegando antes da gente lançar o Apoia-se também. O Alexandre Everton, do Além da Imaginação, também tá lá Marcos dentro. Marcos Caetano, o pessoal, gente boaça que tá com a gente lá. Então, um abraço para todo mundo que chegou no nosso Apoia-se. E se você que tá ouvindo quer fazer parte, vem com a gente, será extremamente bem-vindo. E ó, eu falo para vocês, dentro do grupo rola o bate-papo informal, né, como um grupo de amigos, mas tem muita informação rolando, histórias que acontecem só lá dentro, como a gente acabou de contar para vocês, debates. Esses dias rolou um debate do Eduardo com o Flávio, meus amigos, foi nossa, negócio ali, só ali era um episódio inteiro do podcast. Quem acompanhou aquele debate deles ali saiu com certificado. Ali no mínimo, no mínimo. Saiu com certificado. Eu acho que poderia ter saído certificado ali, porque olha... Os caras foram eu começo a ver o debate dos caras e eu calo a boca. Não falo mais nada, pelo amor de Deus, cara. Os caras vêm com cada coisa. Então, um grande abraço para todo mundo aí que tá no nosso grupo e um grande abraço para você que acompanha as nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso YouTube, nosso TikTok, né, o nosso Threads. Tem muita gente chegando no Threads, o nosso Twitter também. Então, todo mundo que vem seguindo a gente, um grande abraço para vocês e muito obrigado. Para você que vem mantendo contato com a gente, vem seguindo, vem compartilhando e continue. A melhor forma de nos apoiar é justamente essa, seguir, compartilhar,
e tá com a gente aí dando play, comentando, dando seu feedback. E eu já vou dar um recado aqui, tá? Tem muita gente que vem dar feedback pra gente no Spotify. Infelizmente, o Spotify não tem como a gente responder você diretamente ali, mandando uma mensagem. Então, se você quer receber uma resposta da gente, a gente até vê a sua resposta no Spotify. Mas se você quer receber uma resposta da gente, manda pelo Instagram, tá? Lá a gente consegue interagir legal, consegue mandar uma mensagem mais direta pra você. Tem muita gente que gosta de fazer um feedback um pouco mais ácido no Spotify, né? A gente sabe que gosta de responder mais acidamente no Spotify porque não dá pra receber resposta. E a gente não vai ficar dando audiência pra você aqui, falando seu nome e falando o que você falou. A gente fica nessa, mas a gente publica. Você pode ver lá que a gente publica, tá? A gente não tem medo de ficar publicando crítica, não. Beleza? Eu não publico, não. Ah, você não publico, não. Não imagina, pô, vai falar mal do meu podcast no meu Spotify, que isso, não, imagina. Eu só publico elogios. E o pior que eu falei pro Guto, Guto, ó, ou eu vou desativar os comentários do Spotify, ou a gente vai começar a agir dessa forma também, cara, só publicar elogio, porque tem uns espertinhos que gostam de ficar falando coisa lá, mas vem mandar mensagem pra gente no Instagram, vem debater com a gente no Instagram, vira apoiador, vem debater com a gente dentro do grupo, a gente vai ficar super à vontade, beleza? Famoso, não gostou? Pega eu! É isso aí. Gostou, pega aí. Não, mas pode falar o que quiser, deixa o pessoal falar. Vamos lá então, meus amigos Gustavo Cornacchione e Eduardo Oliveira. Vamos pro episódio? Vamos. Bora. Vamos lá. Muito bem, meus amigos contatados e contatadas, vamos ao nosso episódio do podcast, o contato, ao nosso conteúdo. Se você não ouviu o episódio passado sobre o ATIP, recomendo que pare agora e vá lá ouvir. Por quê? Esse episódio é praticamente uma continuação dele. Esse episódio praticamente finaliza até o momento tudo o que está acontecendo no meio ufológico da forma militar, da forma política que a gente sempre acaba trazendo nos jornais do Fofoca e nos episódios que chegamos até aqui. E o episódio sobre o ATIP foi talvez aí um dos mais completos que a gente já fez referente ao assunto, e é um conteúdo que não tem em português em qualquer outro canal. Tá? Então, se você não ouviu... Cara, não é nem em qualquer outro canal, velho. Mesmo se for em blog e coisa impressa, não tem aquilo, velho. Agora tem no Portal Fenômeno, né? Agora tem no Portal Fenômeno. Exatamente. Para quem não viu, nós fomos chamados a fazer parte do CIPEX, que é o grupo, né, formado pelo Carlos Alberto Machado e pelo Jackson Camargo. Então, nós agora... fazendo parte do CIPEX, o Guto também, né, a gente também tá fazendo a parte de criar algum conteúdo pro Portal Fenômeno, do Jackson Camargo, tá certo? Então, nós fizemos, ou melhor, né, agora nessa, o Guto fez aquele conteúdo do episódio passado, ele transformou num artigo, e tá lá agora no Portal Fenômeno também. Então, se você quiser ler o que a gente falou também no episódio passado, tá lá. E para esse episódio, onde vamos agora entrar a fundo no Aro, que nós falamos no episódio do Jornal Fofocas, episódio 20. Trouxemos o relatório do Aro e falamos superficialmente. E para nós chamarmos Eduardo Oliveira, vocês sabem que o papo tá pesado. Tem muita coisa para falar. Então assim, meus caros ouvintes, pra gente poder se situar aqui. Vários episódios que a gente já gravou aqui contando a história da ufologia moderna. Aqueles episódios do Condorman, onde o próprio Eduardo também participa de um deles, onde a gente fala de engenharia reversa. Episódios onde a gente acabou falando de outros projetos também, que a gente acaba citando, Blue Books, Sign, Grude, vários outros projetos mais antigos. Jornal Fofocas, onde a gente trouxe notícias e tudo mais. Tudo isso nós já falamos bastante, nós já contextualizamos bastante. Então, o que você tem que entender? Nós tivemos o início da ufologia
moderna, né, a era moderna da ufologia, 1947, o grande marco no caso Roswell, né, final da Segunda Guerra Mundial, Foo Fighters e tudo mais, e aí o grande marco que é o caso Roswell. Depois disso, a gente acaba tendo todo o processo de empresas que podem estar envolvidas em engenharia reversa, que foram financiadas por governos anteriores, governos da década de 40 até a década de 70. Tudo isso foi ali convergindo para a gente ter aquela ufologia que o pessoal já conhece, a gente já falou bastante disso aqui, beleza? E no meio da década de 50, o Pentágono, que acabou negando ali o conhecimento desses projetos da década de 50, foi um período que foi muito importante para toda essa parte de documentação, para a gente chegar até aqui. Só que esses projetos secretos, eles ficavam muito que permeando as coisas, né? A gente não tinha nada muito escrachado. Depois de muito tempo as informações vinham a público, a gente só sabia que existia, mas ninguém ia lá, pegava e falava assim, existiu, foi isso aqui, e um denunciante surgia para falar do projeto. Não, depois de muito tempo alguém falava, existiu mesmo, tinha, foi isso aqui. Então foi o que aconteceu com o Blue Book, foi o que aconteceu com outros projetos anteriores, onde a gente teve envolvimento dos 12 Majestosos, né, o Majestic 12, enfim, foram várias situações até a gente chegar nos dias de hoje, beleza? Esse é o resumão da história, mais completo que isso, episódios anteriores, até a gente chegar no episódio do A-Tip. Esse é o grande resumo até a gente chegar no Aro. E aí, meus amigos, chegamos no grande momento. 2017, o negócio começa para valer. 2017, o A-Tip revelado, né, veio a público e levantou a bola falando que o governo americano estava gastando dinheiro público com estudos de fenômenos anômalos não identificados. E aí? Bom, e aí então que em 2017 existe essa quebra de paradigma, digamos assim, porque essa revelação foi feita ali através do New York Times pelo Chris Mellon, o Elizondo, como vocês explicaram, e agora não eram cidadãos comuns fazendo algumas alegações, mas eram pessoas que tinham ampla experiência no Departamento de Defesa, em agências da comunidade de inteligência. Então não era aquela imagem de um cara com um chapéu de papel alumínio falando que o governo estava escondendo coisas ligadas a alienígenas e tudo mais. Não, era gente com um gabarito dentro dessa própria estrutura que eles diziam que mantinham esses segredos. Então eu acho que essa foi a grande mudança que aconteceu em 2017 com a revelação do A-Tip, né? A gente teve no ano seguinte o reconhecimento ali de alguns vídeos que foram apresentados pelos dois, pela Marinha, né? Então aqueles 3 vídeos do Go-Fast, por exemplo, que eu acho que foi o mais famoso, de acontecimentos de anos antes, mas que só através das ações dessas pessoas foram tornadas públicas. A Marinha reconheceu isso em 2018, e aí em 2019 o Departamento de Defesa como um todo também reconheceu a veracidade daquele material, mas não fizeram nenhum comentário mais profundo a respeito disso. Simplesmente disseram que sim, o material era verdadeiro, não tinha nenhum tipo de manipulação e tudo mais. Aqueles episódios realmente aconteceram, mas eles nunca tentaram explicar aquilo de alguma forma. Mas aí também caiu na mão do grande público e de alguns indivíduos específicos que têm um interesse em tirar a atenção dessas histórias, né? São detratores, digamos assim, e algumas pessoas mais believers também, que tentam forçar uma imagem de um fenômeno ufológico, às vezes onde ele não existe, assim como os detratores também podem forçar a imagem de um fenômeno natural, onde talvez ele também não exista, e começou essa guerra na grande mídia, que a gente vê isso até hoje, né? Sim. E aí foi, eu acho que o momento onde as coisas começaram a virar
foi esse daí. A gente teve gente grande dentro da comunidade de inteligência começando a vir a público e a liberar as coisas. E aí a gente ainda teve, né, em 2019 o Pentágono reconheceu a autenticidade daqueles vídeos, e em 2019 também veio a pandemia do Covid, né? E isso aí mudou o hábito do mundo todo por 2 anos, e a gente ainda sente a consequência disso, né? A população mundial ficou trancada dentro de casa, os hábitos de consumo de informação e de entretenimento, né? Então teve uma grande transformação. E nesse momento foi uma grande transformação na maneira como as pessoas consumiam informação. Tanto é que foi um grande momento de crescimento dos podcasts, né? E dos canais de mídia alternativa, que estava todo mundo em casa, com a internet na mão ali. E depois de 2 anos aí, desde 2017, com essas informações que o New York Times trouxe, com notícias saindo com mais frequência, de Pentágono, Marinha reconhecendo vídeos, a ufologia cresceu muito nesse cenário da internet de mídia alternativa, de canais, de podcasts, e isso acabou aumentando o interesse do público sobre o tema, né? A resistência, o estigma da ufologia, não que ele acabou, mas ele acabou enfraquecendo um pouco, né? E isso foi chegando até os políticos, né? Lentamente foram chegando os políticos americanos, né? Que pela própria profissão, né? Eles têm que estar de olho na opinião pública, nos temas, né? Nos trending topics, né? E dois pontos foram muito importantes nisso aí. Um é que quando Lou Elizondo, Chris Mellon trouxeram à tona o A-Tip em 2017, saltou aos olhos dos deputados o seguinte: opa, peraí, quer dizer que tinha um programa do Departamento de Defesa que não tinha nenhuma supervisão do Congresso e que teve um orçamento de 22 milhões de dólares? Quem autorizou esse dinheiro? Como é que esse dinheiro foi utilizado? Então, a função do parlamentar acaba sendo vigiar o governo, né? E outro fator também é uma coisa que é o seguinte: nos Estados Unidos existe um negócio chamado a Gangue dos Oito. E a gente vai explicar o que é essa Gangue dos Oito. Mas a Gangue dos Oito foi mantida no escuro a respeito desse assunto, né? E isso também chamou muita atenção dos deputados. E o que é a Gangue dos Oito? Alguém de vocês aí quer me explicar? Cara, a Gangue dos Oito, a gente poderia falar que a Gangue dos Oito é o novo Majestic 12 ou não? Eu acho que não, cara, porque a Gangue dos Oito é pública, entendeu? Ela é totalmente pública, então assim, o Majestic 12, então pra quem não lembra, eram 12 membros que ninguém nem tem uma suspeita de quem sejam, né? De quem eles eram. A Gangue dos Oito, ela é uma coisa clara lá nos Estados Unidos. A Gangue dos Oito é um nome informal para um comitê, né? Um grupo formado por lideranças do Congresso americano que, por lei, tem que ser informada e atualizada pelo executivo a respeito de temas confidenciais de inteligência e de defesa, né? Então, é uma instituição formal e que, assim, se você saber quem se você sabe quem são alguns cargos da Câmara e do Senado, você sabe quem está na Gangue dos Oito. Então, a Gangue dos Oito ela é formada por 4 deputados e 4 senadores dos 2 partidos, republicano e democrata. Então, quem que forma a Gangue dos Oito? Vai ser o líder da maioria na Câmara e o líder da minoria na Câmara. Ou seja, por exemplo, se a Câmara tem maioria de republicanos, como eu acredito que é o momento agora, a maioria de deputados na Câmara dos Estados Unidos é republicana, então o líder da maioria vai ser republicano. Então vai ter o líder da maioria na Câmara, o líder da minoria na Câmara. Então vai ser um republicano e um democrata. Mesma coisa, o líder da maioria no Senado
e o líder da minoria no Senado, outro republicano, outro democrata. E aí tem mais 4 cargos, né? Esses 4 cargos são divididos no Comitê de Inteligência da Câmara e o Comitê Permanente de Inteligência do Senado. O presidente do comitê e um membro ranqueado do comitê da Câmara e o presidente do comitê e o vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado. Então vão ser 4 deputados, 4 senadores. A divisão vai ser quase unânime, quase equilibrada entre republicanos e democratas. Então, essa gangue dos 8, esse é um nome informal que é dado, né? Mas ela existe por lei desde a Guerra Fria. Existe uma lei que estipula que esses 8 representantes do parlamento americano têm que ser obrigatoriamente informados pelo executivo, ou seja, pela presidência da República, né, sobre assuntos de inteligência. Então, assim, se a CIA descobre uma ameaça de ataque biológico aos Estados Unidos, os membros da gangue dos 8 têm que ser informados disso. E aí, eu não sei especificar exatamente como que se dá isso, se os membros da gangue dos 8 podem repassar essa informação abertamente para todo o resto do Congresso. Eu acredito que não. Vai depender muito do caso. Mas o que aconteceu? Os deputados americanos, quando surgiu a história do ATIP, eles viram que, teve um orçamento aí que foi dado para esse programa que o Congresso nem sabia a respeito, e a gangue dos 8, que tem direito e o governo é obrigado a informar, não sabia nem da criação do programa e nem desse orçamento, nem de nada. Então era uma coisa muito séria, porque estava quebrando uma lei federal. Dependendo da situação, isso pode ser caso de impeachment até, né? Não era caso de impeachment porque isso aconteceu durante um governo que já não estava mais no cargo, né? Posso fazer uma intervenção rápida aqui? Um exemplo que você comentou sobre essa gangue dos 8 ser informada sobre alguma ameaça iminente ali à segurança nacional. A gente teve isso recentemente quando membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Quando a gente fala comunidade de inteligência, a gente está falando de 18 agências diferentes que englobam, sabe-se lá quantos milhares de pessoas que trabalham dentro da inteligência. Para quem assistiu Oppenheimer, lá eles fazem toda uma compartimentalização das informações, de forma que nenhum cientista que estava trabalhando no projeto da bomba sabia realmente o que eles estavam fazendo. Acho que só 6 pessoas sabiam exatamente como o projeto de cada cientista ia ser reunido na bomba atômica. Essa ideia de compartimentalização é muito forte dentro da inteligência americana até hoje. Por isso eles têm 18 agências diferentes. E, não raro, essas agências acabam trabalhando na mesma investigação sem saber que a outra também está trabalhando. Tá? Mais recentemente, membros dessa comunidade de inteligência informaram a gangue dos 8 que havia uma ameaça espacial russa muito séria e justamente, eu não me lembro quem foi, eu acho que foi o presidente do Comitê de Inteligência que tinha pedido abertamente ao presidente dos Estados Unidos a autorização para abrir essa informação para o público, para que o público fosse informado e a comunidade pudesse, a sociedade como um todo pudesse debater ali uma solução melhor para isso. Então a ideia de que os russos poderiam colocar em órbita uma bomba atômica e tudo mais, o que até violaria alguns tratados, mas não vamos entrar nisso aqui, mas é um exemplo recente do que a gente teve. Se a gente quiser trazer isso para uma comparação até meio chula, eu diria, com a política brasileira, você pode pensar nesse comitê de inteligência como uma comissão permanente da Câmara, tá? Na Câmara e do Senado. Então aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, na Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, seria uma Comissão de CPI Educação. mista, né? A CPI, assim, ela é o que a comissão dos UAPs é hoje. É uma comissão temporária. Ela é criada para se investigar uma questão específica. A partir do momento em que eles descobrem aquilo que eles precisavam, tomam as ações necessárias, acabou, se dissolve aquela comissão. Comitê de inteligência é um comitê permanente.
sempre vai existir um comitê de inteligência na Câmara, no Senado e tal, então independente do que aconteça. E aí os presidentes, os membros e tal, ao longo do tempo eles vão trocando, o que não necessariamente acontece numa comissão temporária, porque como ela é temporária, talvez você não tenha necessidade de trocar esse pessoal dessa comissão, entendeu? O deputado que soltou essa informação foi o Mike Turner. Ele é presidente do Comitê de Inteligência da Câmara. E isso aí foi até uma quebra de protocolo, né? Porque assim, ele já havia comunicado os deputados a respeito desse assunto. Então, todos os deputados já haviam sido comunicados. Isso aí gerou um ruído com o governo, que o governo ficou puto com isso, né? E o cara... Isso é foda, né? O cara veio a público, deu uma coletiva de imprensa falando: eu acho que o governo tem que falar isso. Tipo, ele mesmo falou, sabe? Bom, beleza. Feito, então, a questão da Gangue dos 8, né? O pessoal até, eu acho que ficou bem claro para o ouvinte. Como que foi importante aí essa transição, né? Do final do ATIP, né, a revelação do ATIP e tal, até a gente chegar na atualidade praticamente, até incluindo uma coisa que vocês falaram, nesse período de 2018, 2019, eu acredito que foi, sim, o grande momento onde as pessoas começaram a ouvir muita informação sobre a ufologia. Então surgiram vários podcasts, surgiram vários vídeos e muita gente começou a formar opinião um pouco mais elaborada em cima disso aí, né? E aí, quando chegou em 2020, já no meio de uma pandemia, governo Trump fervendo lá nos Estados Unidos, os vídeos já tinham sido liberados, e aí o governo, a Gangue dos 8 aí, preocupada, porque ela descobriu justamente que estava rolando toda essa questão do ATIP, teria rolado essa questão do ATIP, e uma grana alta teria sido investida em cima de um projeto, e muita gente não ficou sabendo, né? Começou a ser instaurado o UAP Task Force, que foi talvez o primeiro grande movimento, agora sim, decretado pelo governo, né? E com que todo mundo soubesse. Foi um marco. Eu lembro muito bem que quando eles lançaram esse grupo, né, esse grupo de pesquisa, foi bem marcante porque houve uma movimentação muito grande por parte da galera da ufologia, né, falando, o governo agora colocou a mão na conversa e vai começar a estudar o fenômeno, porque alguma coisa tem, né? E então foi no meio da pandemia tudo isso, gerou um burburinho muito forte. Eu lembro quando criaram, acho que até o logo, né, do UAP Task Force, tinha ali um símbolo da meio que aeronáutica com um disco voador e tal, e gerou uma série de dúvidas, e o pessoal vendo que o governo realmente estava se envolvendo ali, né? E o Congresso, junto ali com o executivo do Pentágono e tal, 4 de agosto de 2020, cria-se o UAP Task Force, ou Força Tarefa UAP. Então eu acho que esse foi talvez um dos grandes marcos, né, da ufologia. Dá para entrar grande aí, né, nessa história da ufologia, como sendo um dos grandes marcos do fenômeno anômalo não identificado da história, né? Eu acho que, assim, a grande diferença do UAP Task Force é que, assim, ela foi pública, né? Isso não foi uma iniciativa secreta, ela foi uma iniciativa pública que já tinha acontecido antes, né? O projeto Blue Book, ele foi publicizado também lá na época dele. Houveram audiências também nos anos 60 e 70 sobre esse tema. E de lá para... Só que assim, as iniciativas anteriores, o Sign, Grudge e outros programas que a gente não citou, mas que existiram também, tudo ficou sempre por baixo do pano. Aí veio o ATIP também por baixo do pano. Então depois do ATIP ficou uma pressão muito grande da opinião pública e do Congresso. E aí criaram a Força Tarefa UAP, né? E
E uma das funções dela, que é interessante, que também já era, de certa forma, uma função do ATIP, todos esses programas eles têm no escopo deles ali meio que as mesmas funções, né? Analisar, catalogar, identificar e blá blá blá, estudar e tal. Só que o ATIP e a UAP Task Force tinha também no escopo da missão deles estudar o que o governo já sabia a respeito do assunto, entendeu? Aí a gente tem de novo aquela história da compartimentalização. Poxa, você realmente acha que entre o final do programa Blue Book da Força Aérea, lá nos anos 60, comecinho dos anos 70, se não me engano, e até agora com o ATIP, nessas décadas todas, o governo americano não fez nada na investigação desses fenômenos? É claro que 40 não, 40 anos, né, cara? Então, é muito tempo. Você acha que os caras não investigaram nada? Mas aí volta naquilo também que vocês já falaram sobre os episódios anteriores, especialmente lá dos artigos do Condorman, em que houve uma fase muito grande em que cada força, digamos assim, tinha a sua própria forma de pesquisar esse tipo de fenômeno. E eram muito complicadas as relações entre essas instituições, justamente como eu tinha comentado, pela compartimentalização da comunidade de inteligência, e aí depois houve envolvimento de empresas privadas, supostamente, enfim. Então aqui a gente tem uma fase à parte desse projeto. Então, um buraco negro ali, né? Dos anos 70 até os anos 2010. Existe uma parte que é muito desconhecida, digamos assim, do público em termos de registro. Então, também é importante que essa força-tarefa tenha o objetivo de, já que ela é pública, esclarecer o que o próprio governo fez nesse período. Aí, no episódio que a gente falou sobre engenharia reversa, tá aqui, o episódio anterior ao que você participou, né? Você participou na parte 2. Chegou um momento ali no início dos anos 70 que o programa de estudo, que supostamente era conduzido pelo Majestic 12, ou por um grupo seleto ali, que foi criado pelo presidente Truman ainda, o financiamento desse grupo ficou complicado, o financiamento desse programa. Aí a solução deles foi o quê? Passar tudo para empresas privadas, né? E aí o nome da Lockheed Martin sempre vem com muita força, porque as empresas privadas elas podem esconder as coisas debaixo da desculpa de segredo comercial. Elas não são obrigadas a revelar segredos comerciais que podem prejudicar elas. Não que essas coisas não tivessem ainda sob controle das forças armadas, dos grupos de inteligência, mas era mais fácil esconder e era mais fácil financiar, porque utilizavam o próprio orçamento. Por exemplo, as empresas criavam o nome de um programa, o Departamento de Defesa ia lá e comprava aquele programa e pronto, tava justificado. A empresa ali está desenvolvendo uma tecnologia nova para mim. E falando da questão da compartimentalização também, a gente fala muito do Departamento de Defesa, né? Departamento de Defesa, o ATIP foi criado pelo Departamento de Defesa, a UAP Task Force, Departamento de Defesa também. Só que, falando nessa questão da compartimentalização, por que é tão difícil chegar em toda a completude das informações? Porque muita coisa também está sobre o guarda-chuva do Departamento de Energia, que é um dos departamentos mais importantes dos Estados Unidos. O Departamento de Energia cuida de tudo que é relacionado à energia nuclear. O Departamento de Energia, por exemplo, o projeto, ele foi criado depois do Projeto Manhattan, né? E muita coisa a respeito de Roswell, supostamente, teria sido colocada debaixo do guarda-chuva do Departamento de Energia. Então, não apenas as agências sabem de partes picadas da história, então a CIA deve saber de uma coisa, ou a NSA esconde outra coisa, mas os departamentos diferentes também não necessariamente se comunicam, para ver como o negócio é dividido lá. Ali eles teriam trazido a estrutura de compartimentalização de inteligência, que já havia sido criada para o Projeto Manhattan, para uma coisa nova, né? Criaram ali uma coisa nova aos moldes
dos segredos do Projeto Manhattan para lidar com isso, porque eu acho que também estava lá no artigo do Condorman, para eles naquela época, o que existia de mais avançado na visão do governo e tal, era justamente a energia nuclear. Então trouxeram os cientistas que trabalhavam com esse tipo de tecnologia para tentar investigar esse tipo de fenômeno. E aí aproveitaram toda aquela estrutura que já existia, né? E aí a Task Force, então, ela precisou reunir algumas pessoas para não precisar fazer ponte ali com as instituições todas. Eles reuniram algumas pessoas de diferentes agências da comunidade de inteligência, e aí veio do Escritório Nacional de Reconhecimento, que é a agência ali responsável pela criação e operação de satélites espiões, veio o David Grush, que era um oficial de inteligência da Força Aérea. Com a chegada do David Grush, aí as coisas começam meio que ficar um pouco mais agitadas, né? Só que até aí, o David Grush, pra gente que acompanha a ufologia e 2023 sabe a força que o David Grush teve em iniciar as denúncias, o David Grush ele ainda não era um denunciante. O David Grush ainda não estava do lado da ufologia como um cara que ia ali achar informações para trazer a público. Ele foi convocado porque ele é um cara muito bem capacitado para a parte de inteligência. Então, como ele tem uma capacitação muito grande, um currículo muito forte, como a gente já citou algumas vezes, né, a questão dele no Afeganistão e tudo mais, então a parte de inteligência dele é muito forte, vamos colocar ele nesse processo do UAP Task Force. Só que lembrando, essa ferramenta, né, essa organização, né, toda essa equipe do UAP Task Force não era só para investigar o fenômeno, e sim investigar o próprio governo, para ver o que estava começando, o que estava rolando, né? Aonde que estava indo esse dinheiro aí. Por isso que entra o David Grush na jogada. Em 2021, em 12 de abril de 2021, o Pentágono confirma a autenticidade de fotos e vídeos recolhidos pela Força-Tarefa, supostamente mostrando ali mais um vídeo diferente, que é um vídeo... Muita gente às vezes acaba não conhecendo ele, porque ele não ganhou tanta força. Cara, esses 2 vídeos a gente postou semana passada no Instagram. Postou recentemente no Instagram, que é um triângulo verde voando tal, que é os vídeos do USS Russell e o USS Omaha, que foram publicados em 2019, e a Marinha, a Força Tarefa e tudo mais confirmaram que são vídeos reais também. Isso aí, a confirmação deles vai no seguinte sentido: esses vídeos são reais, foi filmado nesses navios, é vídeo da Marinha, ponto. O que eles não falam, eles confirmam a autenticidade do vídeo. Exatamente. Segundo o Mick West, são aeronaves fora de foco. Tá? Só uma informação. Beleza. Deixa aí. Beleza. Como eu costumo dizer, e alguns já entenderam, então tá jóia. Dá aquela piscadinha, né? Então tá jóia. Porque, né? Então tá jóia. Só que aí eu acho que foi onde o David Grush, porque eu imagino tanto de coisa. A gente fala muito que o David Grush não viu, ele não viu várias coisas, né? Nos relatos dele, nos depoimentos dele. Ele em nenhum momento ele fala, eu vi, ele traz justamente questão de pessoas que viram, que ele sabe quem são pessoas que viram e tudo mais. Mas eu imagino o próprio David Grush chegando nesse ponto, assim, tipo, ele chega como sendo o cara chato que vai analisar todas as documentações e ver o que estão fazendo de errado ali para ele ir correndo contar para o governo americano que tá tudo errado e os caras estão gastando dinheiro à toa. E aí, de repente, ele começa a ver uma ameaça. Imagina ele tipo, peraí, mas como assim? Isso aqui é verdade? Isso aqui é real? Isso tá perto da gente? Tem mais gente que vê isso? Isso é mais comum do que parece? Não, peraí. Tá errado esse negócio, gente. Então, foi nesse processo aí, realizando essa missão,
que o David Grush começou a ser barrado, sabotado, ameaçado até, tanto ameaçado de perder as credenciais dele, quanto ameaçado fisicamente, assim. Que no meio desse processo que levou ele a ir se enchendo, né, uma hora e se tornar um denunciante. Foi no meio do trabalho dele com a Força Tarefa AP. Justamente o fato de que ele foi ameaçado e barrado, e também porque quando ele trouxe isso para os superiores dele na força-tarefa, ele não teve a resposta que ele gostaria. Então, mais para frente a gente vai comentar sobre o Sean Kirkpatrick e uma discordância que houve entre os dois, mas basicamente o cara ele estava fazendo as investigações ali sobre o histórico de ações do governo americano em relação ao estudo desses fenômenos, identificava uma coisa, trazia ali para os superiores dele, como deveria ser feito, escrevia um relatório, alguma coisa, apresentava, e ao invés de investigarem aquilo mais a fundo, alguém achava melhor varrer aquilo para baixo do tapete. Engavetar, né? Ele começou a perceber que a própria estrutura da qual ele fazia parte, que supostamente deveria investigar esse histórico do governo e tal, não estava ali realmente para isso. E foi numa entrevista, acho que com o Joe Rogan, ele chegou a falar que quando ele trazia isso para superiores e colegas, ele não tinha a reação enérgica que ele achava que ele ia ter, sabe, de incentivá-lo a pesquisar mais, tentar conseguir algum clearance ali, alguma autorização, né, para que ele pudesse acessar algum documento e tal. Não. E aí realmente ele começou a suspeitar, passou a ter a impressão de que se ele não fizesse alguma coisa, décadas depois ele poderia se arrepender de não ter trazido a público esse tipo de informação. E aí ele decidiu jogar tudo no ventilador. Os chefes dele começaram a reclamar: você tá trabalhando muito bem, cara. Para com isso. Me dá trabalho. Aquela parte lá do Tropa de Elite. Você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. Sabe o que me faz lembrar? O Fox Mulder mesmo. O Fox Mulder, cara, no Arquivo X. Nosso aqui? Não. Esse aqui é só nosso. Esse daqui, não. Fox Mulder mesmo. Não o de Taubaté. O de Fox Mulder do Arquivo X mesmo. Ele chegava, toda vez que ele chegava com algum relatório, aí o pessoal pegava e falava Mulder, né, aquelas dublagens maravilhosas, cara, que eu, nossa, como eu amava. É o André Filho, que dublava a maioria das vozes ali, pegava e falava: Mulder, esqueça disso, Mulder, siga o seu trabalho, Mulder. Era maravilhoso, cara. E eu acho que era isso que aconteceu com o David Grush, né? Ele chegava com o documento, falava: tá aqui, o negócio tá feio. Cara, cala a boca aí. Finge, faz o seu trabalho aí, faz o seu que eu faço o meu, aspira. Foi isso que falaram pra ele. Porque mancha criminal. Que é corpo na praia é afogamento, amigo. Foi isso que falaram pra ele, sabe? Porque no mínimo. E aí ele começou a pistolar, né? Certeza. Foi esse tipo de coisa que aconteceu com ele. O David Grush, ele tem jeitão de CDF, né, cara? Tem. Então ele não ia deixar quieto. Tem muito. Ainda mais quando em 25 de junho sai o relatório da Força Tarefa de 144 objetos observados entre 2004 e 2021. Dos 144 objetos observados, 143 ficou sem explicação. Então, assim, o cara tá com o documento na mão, ele fala: tá aqui, mas a gente não sabe explicar o que a gente tá vendo. Então, meus amigos, eu acho que é bom a gente começar a se movimentar. Imagina ele chegando com um relatório desse na mão e os caras olhando pra cara dele e falando: não, a gente não vai fazer nada, você fica na sua. Pô, o cara ia pistolar. Uma hora o cara ia pistolar, né? E foi o que aconteceu. Esse relatório aí foi apresentado para o Congresso, foi entregue publicamente esse relatório. Assim, tem muito mais casos, são 500 e poucos casos, sabe? Mas assim, de 2000 e... Eu lembro que é num período de 2004 a 2021, de 144 casos, 143 não tinha explicação. Pouco. Cara, e isso que a gente tá falando o quê? De 16 anos, cara. 16, 17 anos. É um prazo de tempo muito curto do que se fala,
né? Um prazo de tempo muito curto. E eu acho que é interessante que, assim, o Gimbal, os vídeos do Gimbal, o Go Fast, eles aconteceram em 2004, né? Então, parece que eles são o grande start mesmo das pesquisas, porque eu acho que não, como a gente já falou, né? O David Fravor, o David Grush, o Ryan Graves, principalmente o Fravor e o Ryan Graves, eles, como pilotos, acho que eles se sentiram muito ameaçados com aquilo que eles estavam vendo. E falaram, não, cara, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, lá em 2004 já começaram a olhar aquilo. Eu imagino, eu posso até especular um negócio aqui, cara. Eu imagino que tem até mais grupo de estudo, como até o Eduardo acabou de citar, que, né, a quantidade de órgãos que tem dentro do governo, que um estuda a mesma coisa que o outro, mas nenhum sabe que o outro está estudando. Eu acredito que existam até mais grupos desses que analisaram esse tipo de material, principalmente depois que a gente vê a quantidade de coisa que tinha dentro do AATIP, quando eles apresentaram aquilo para o secretário de defesa. Imagina o tanto de grupo que teve para estudar isso, né? Então, e desde 2004, então tem muita coisa ainda que a gente nem sabe que existiu, e mais gente envolvida, e então aí a gente começa a fechar o quebra-cabeça, né? Como que a gente vai chegando até aqui? Meu amigo Vinícius, você assistiu Shrek? Ah, claro, né, cara? Então você sabe que tem coisas na vida que são como cebolas. Putz, mas... Né? Os casos que entraram nesse relatório também, porque olha só, olha o quanto de camadas que você tem aqui. São 144 casos que entraram no relatório. Mas esse relatório ele é extremamente restritivo quando a gente fala do fenômeno como um todo. É um período de 2004 a 2021, sendo que foram apenas casos registrados. Dentro dos casos registrados, foram esses os casos em que eles conseguiram ter conhecimento. Então, se aconteceu alguma coisa e não foi feito o registro, eles não tinham como saber. E mesmo que tivesse sido feito o registro, não é garantia, por conta das permissões de acesso e tal, e da própria compartimentalização, tem coisas ali que nunca vão ser encontradas. Então, 144, é um número muito baixo. Para quem costuma já ler sobre ufologia e tudo mais, você sabe que 144 ocorrências, mesmo com critérios tão restritivos, é um número muito baixo para um período desse tamanho. Com certeza. Então, com certeza. Camadas e camadas. E são 144 casos que foram registrados pelas Forças Armadas. Então, assim, aquele caso de uma pessoa que viu algo, falou num jornal local, mas que não saiu disso, ficou nisso, né? Não entrou isso não entra, né? nesse estudo. Sim. Aí continua, né? O relatório ele afirma que 18 apresentaram padrões de movimento ou características de voo incomum. O relatório não vincula os avistamentos à vida extraterrestre, então isso se mantém como um padrão, né? A gente já está chegando quase na parte do ARO, e o ARO ele manteve esse padrão de não vincular nada dessas manifestações à vida extraterrestre, né? E também não vincula a nada que seja anômalo, que seja fora do nosso conhecimento. Eles só falam que eles não sabem, mas que também não dá para falar que é sobrenatural ou qualquer coisa do tipo. O texto, não temos indicação clara de que haja qualquer explicação não terrestre para eles, mas iremos aonde os dados nos levarem. É muito parecido com o item que a gente vai acabar vendo dentro do relatório final do ARO, que ele não fala que é extraterrestre, mas também não fala o que é, porque se eles tivessem mais tempo para pesquisar, eles iam chegar numa explicação terrena, né? Então parece que é a mesma frase, só mudaram a forma de falar dela e continuou do mesmo jeito, né? Então o UAP Task Force pro ARO tá uma coisinha de diferença, né? Parece tudo a mesma coisa. Eu noto aí uma coisa um pouquinho diferente, tá? Porque se a gente pensar naqueles programas mais antigos, o Sign, Grudge, Blue Book, naquela época existia um tom de negação mais firme.
talvez até depois, no próprio A-Tip. Eu não me lembro qual foi a conclusão definitiva do A-Tip, se eles fizeram um relatório... Eles fizeram um relatório, mas um relatório muito maior. Na verdade, é o maior relatório até hoje já feito, 409 páginas. Só que não se tornou público. Foi apresentado apenas para os membros da Gangue dos Oito. Aliás, desculpa. Falei uma besteira. Gangue dos Oito não, né? Porque a Gangue dos Oito ficou puta porque não sabia. Foi apresentado para o secretário de Defesa. Foi bem restritivo, né? Mas é normal que se descarte algumas coisas, né? Algumas hipóteses e tal. E muitos casos realmente não tem como ser categorizados por falta de informação. Isso é plenamente normal. Mas eu acho que aquelas iniciativas antigas lá da época do Blue Book, antes, elas tinham uma negativa mais firme. Ao invés aqui, como diz aqui no relatório, não temos indicações claras de que haja qualquer explicação não terrestre para eles, mas vamos onde os dados nos levarem. Acho que lá nos anos 60, os militares teriam dito, cara, é daqui mesmo, e se a gente não conseguiu identificar, deve ser daqui também, porque ET não existe, sabe? Diriam alguma coisa desse tipo. Assim como eles trouxeram o próprio Allen Hynek, né, que era um astrônomo e tal, para dar a chancela científica para o projeto Blue Book, e aí a gente pode falar sobre chancela científica mais para frente, trouxeram esse cara para dar ali a ideia de ciência para o projeto Blue Book, mas na verdade a intenção da Força Aérea com aquele projeto era negar a coisa e usar um cientista para negar, e falar assim, ó, o cara é cientista, acredita nele, entendeu? Não acredita em mim, que sou militar e não necessariamente tenho a formação necessária para falar que isso não existe. Acredita no cara, mas você tá fazendo o cara falar isso. Tanto que depois que o Blue Book acabou, o Allen Hynek ele passou a acreditar no fenômeno. Sim. Né? Não necessariamente na hipótese extraterrestre, mas ele passou a acreditar nisso através da experiência que ele teve na Força Aérea, que negou o fenômeno. Então é meio paradoxal você pensar nisso. Até partindo ainda, né, dentro do UAP Task Force, antes da criação do ARO, a gente ainda teve envolvimento do subsecretário de Defesa, né, na época, né, em dezembro de 2022, o Ronald Moultrie, que também se envolveu nessa conversa, falando que não tem evidência de que seja alienígena. A diretora de inteligência nacional, a Avril Haines, foi questionada referente a isso, sobre essa questão dos 144 que foram analisados e 143 ninguém sabia o que é. Aí ela ainda chegou a falar, né, abre aspas, há sempre a questão de existe algo mais que simples não entendemos, que pode vir de forma extraterrestre. Ou seja, ela já foi um pouco mais maleável, né? Falando que pode ser, mas pode existir, mas também não bateu o martelo. Não bateu o Marcelo. Coitado do cara, velho. Grande abraço pro Marcelo, lá de Leme. E teve ainda o Bill Nelson, né, administrador da NASA, onde ele deu uma declaração falando que, quando solicitado a especular sobre a natureza dos fenômenos, ele respondeu que quem sou eu para dizer que o planeta Terra é o único local de uma forma de vida civilizada e organizada como a nossa? Eles continuam batendo muito na tecla do extraterrestre. Não é à toa que usa essa palavra. É muito importante frisar isso, sabe? As palavras usadas aí são estratégicas. Então, aí eu vou fazer meio que advogado do diabo aqui. Eu sempre fui da seguinte opinião, de que eles sabem de alguma coisa, mas não sabem de tudo. Eu sempre pensei isso comigo, assim, eles sabem de alguma coisa, mas não sabem de tudo. Alguns aqui usarem de forma estratégica, eu concordo. Mas outros aqui, eu digo que eles usam por ignorância mesmo. Por ter esse negócio de que é vida extraterrestre, porque se a gente parar para analisar, o Jacques Vallée, o John Keel e toda a galera que vem com a questão interdimensional já estão há mais de 40 anos falando sobre isso. Só que o conceito interdimensional começou a vir a público e chamar a atenção pra valer da galera, inclusive desses grandes nomes, por causa do Grush.
por causa que ele veio com essas informações. Então eu acredito que um desses daqui que falou que não é extraterrestre é porque realmente não sabe, não tem, nem imagina que na verdade o fenômeno pode ser interdimensional e não extraterrestre. Eu acho que no caso do Bill Nelson aí, por ele ser administrador da NASA e a NASA ser uma agência civil, acho que é possível. Agora, não sei se o pessoal ali do Departamento de Defesa, não sei, ali Departamento de Defesa ali já tá com CIA no meio, contra espionagem, já não... Quando chega e começa a tocar em setor de contra-inteligência, as palavras são armas. É isso que é bem disso que eu tô falando. Então, assim, eu acredito que alguns falem porque realmente tem na cabeça que é só a possibilidade alienígena de fora do planeta. Outros eu acho que não. Isso é interessante porque essas autoridades, agências e tudo mais aí, eles podem negar a ideia da hipótese extraterrestre sem nunca mencionar a hipótese interdimensional. Porque a hipótese extraterrestre é a mais popular, portanto é a mais perguntada para essas autoridades. Entendeu? Aí, né, veio David Grush e trocou as palavras. O cara veio falando de inteligência não humana, esse tipo de coisa, e mudou aí um pouco o foco do público, da imprensa também, especialmente lá da News Nation, né, que só fala disso agora. Mas é interessante pensar nisso daí. E aí, para finalizar, a UAP Task Force, ou Força Tarefa UAP, depois de um ano, encerra os seus trabalhos em junho de 2021, emitindo um relatório sobre as suas atividades. Então, já foi ali o último relatório, falando, ó, tá aqui o que a gente encontrou, ainda a gente não tinha denunciantes, não tinha nada forte nesse contexto, mas já deu aquela mexidinha, né? Já deu aquela chacoalhada nos pilares ali da ufologia, mostrou uma atenção do governo referente ao assunto, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, aquela retórica de que mais um projeto Blue Book que foi feito e a galera ficou um pouco incrédula, né? Com essa situação e com esse relatório, porque mais uma vez, beleza, tem algumas coisas aqui, mas a gente não sabe o que é, mas também não vamos bater o martelo falando que é extraterrestre. Então, Cara, é muito... Isso aí comprova mais uma vez aquilo que eu falo, velho, de que a fonte da informação importa mais do que o conteúdo pro pessoal, porque assim, os caras apresentam um relatório falando, olha, de 144 casos, a gente conseguiu explicar um, mas olha, não temos evidências de que existe nada, sabe? E aí a galera, então beleza, sabe? A criação do Aro. Então, depois que acabou a força-tarefa, obviamente, cria-se aí a necessidade de continuar esse estudo. Só que ao mesmo tempo que a força-tarefa não terminou ali na melhor maneira, ela passa o bastão para o Aro, e o Aro sendo algo um pouco mais forte e com um pouco mais de carta ali para poder avançar sobre o assunto. Então, em 15 de julho de 2022, nós temos a oficialização da criação do Aro, né, o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, beleza? 2022. Então, tá para fazer aí 2 anos de criação do Aro, né, nesse ano de 2024. E quem comandava o Aro era um físico renomado no negócio, né? O diretor do Aro, Dr. Sean Kirkpatrick, que começou sendo amiguinho, né? Depois mostrou que, na verdade, ele era o lobo mau, né? Bom, o Aro ele foi criado um ano depois do fim da Força-Tarefa, né? Então, a Força-Tarefa entregou aquele relatório lá de 143 de 144 inexplicados, e aí, para suprir essa necessidade de investigação dentro do Pentágono, com o fim da Força-Tarefa, criaram um grupo de
gestão síncrona e identificação de objetos aéreos, que era ali uma amálgama também de alguns membros da comunidade de inteligência, militares, assessores, enfim. Só que mesmo que a força-tarefa tenha acabado, não significa que essa questão deixou de ser de importância para o pessoal do Pentágono, porque embora fosse um grupo temporário, ele era liderado pelo subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança e o diretor de operações do Estado-Maior Conjunto. Então são duas autoridades muito respeitadas dentro da infraestrutura de inteligência e defesa. E eram essas pessoas responsáveis por esse grupo até o momento em que o AARO foi criado. E aí, quando criaram, então, esse gabinete novo, trouxeram o Sean Kirkpatrick. Ele, antes de entrar para o AARO, ele era cientista-chefe do Centro de Inteligência Espacial e de Mísseis da Agência de Inteligência e Defesa. Então, ele já era da comunidade de inteligência, né? E o cara é um cientista. Então ele traz toda essa chancela científica, como a gente tinha comentado com o Allen Hynek, que era um astrônomo e tal, e esse cara era um físico. Ele se formou na Universidade da Geórgia, onde ele foi professor assistente, o adjunto também. Ele é um especialista em laser e materiais. Ele fez até o doutorado na Universidade da Geórgia. O pós-doc dele foi no Laboratório de Pesquisa Naval, então é militar, e na Universidade de Illinois. O cara teve tanto destaque na Universidade da Geórgia que eles criaram um prêmio com o nome dele para quem se destacasse na pesquisa na pós-graduação. Então, todo ano, no Departamento de Física e Astronomia dessa universidade, o pesquisador de pós-graduação que se destaca recebe um prêmio chamado Prêmio Sean Kirkpatrick de Pesquisa, para você ver qual é o nível de respeito do cara. Mas aí ele começou, né, no pós-doutorado, começou a ter mais contato com militares, foi para o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea no final dos anos 90 e entrou para a CIA em 2003. E aí ele começou a se envolver mais profundamente com a pesquisa de UAPs no governo através da comunidade de inteligência, e ele foi responsável por inteligência técnica e científica para a Agência de Inteligência de Defesa, que é mais um órgão daquela comunidade, entre 2012 e 2016. E aí, depois desse período, ele foi vice-diretor de inteligência do Comando Estratégico, que é o US Stratcom, que é um comando conjunto das Forças Armadas responsável pela dissuasão com armas nucleares. Então, o cara foi diretor de inteligência da força militar responsável pelo uso de armas nucleares nos Estados Unidos. Esse era o nível do cara. Eu duvido que nessa trajetória ele não tenha cruzado intencionalmente, né, tenha buscado analisar alguma questão ligada a UAPs por interesse próprio. Vocês lembram do Avi Loeb, de Harvard? Sim. Então, no ano passado, quando o AARO já estava estabelecido publicamente e tal, eles trabalharam juntos num artigo que não foi publicado em nenhum periódico, tá? Ele foi divulgado publicamente por meios próprios, eles postaram aquilo na internet. E esse artigo falava sobre a possibilidade física de espaçonaves alienígenas no sistema solar. Nessa ideia, os OVNIs que nós vemos, os UAPs, eles poderiam ser sondas que são liberadas por uma nave-mãe que passa pelo sistema solar, e aí essas sondas menores chegam até o planeta Terra, outros planetas, enfim. Eu me lembro que eu li essa notícia numa rede social, numa janela entre duas aulas, na imprensa geral, assim, e estava anunciando coisa do tipo: chefe de OVNIs do Pentágono e astrônomo de Harvard falam sobre nave extraterrestre encontrada no sistema solar. Sabe, assim, um exagero absurdo dessa manchete. Clickbait, claro. Mas eu acho que a mídia tradicional, infelizmente, tem algumas coisas dessas. E eu lembro que eu até cheguei a postar um texto sobre isso no meu blog, porque tinha muita gente comentando essas notícias e acreditando numa coisa que não era cabível naquele momento. Mas então tá aí, o Sean Kirkpatrick é o cara que o Pentágono chama para encabeçar essa iniciativa nova de pesquisa, que é pública. Então eles querem sinalizar para o público: olha, estou colocando um cientista de origem civil, porém com grande experiência de inteligência nessa iniciativa aqui. Sim, até para complementar, né, tudo isso que o Eduardo falou, trazendo o contexto do AARO. Então o AARO ele era um órgão que ele já existia dentro do Pentágono. Ele era o grupo de gestão de identificação de objetos aerotransportados. Então usaram já um órgão que existia ali para trazer o AARO de uma forma mais destacada
colocando o Kirkpatrick como líder disso aí, que é um cara muito bem renomado, como bem explicado pelo Eduardo. O Kirkpatrick, ele vem com um peso muito grande científico, que é algo que a gente bate muito na tecla hoje, de que a ufologia, o problema da ufologia é que você não tem a ciência caminhando junto com a ufologia para a gente tentar entender ainda mais o fenômeno. E você ter um cara do know-how do Kirkpatrick assumindo um grupo desses dentro do Pentágono para estudar o fenômeno é sim de grande peso. Então, na época, foi até bem empolgante. As pessoas ficaram muito empolgadas com isso, porque realmente nós teríamos alguém de força, alguém bem grande ali, comandando essa força-tarefa, mas não foi muito bem o que aconteceu, que a gente, depois a gente vai chegar nesse ponto. Qual que era a principal missão do ARO? Sincronizar esforços em todo o Departamento de Defesa e com outros departamentos e agências federais dos Estados Unidos, para detectar, identificar e atribuir objetos de interesse em ou perto de instalações militares, áreas de operação, áreas de treinamento, uso espacial do espaço aéreo e outras áreas de interesse, e, se necessário, para mitigar quaisquer ameaças associadas à segurança das operações e à segurança nacional. Isso inclui espaço anômalo, não identificado, objetos aéreos, submersos e transmídia. Tudo isso, essa definição do ARO é do Departamento de Defesa. Tá? Essa definição você encontra justamente dentro do Departamento de Defesa. Então, ele veio com essa ideia de que objetos ou qualquer coisa que voasse e fosse submarino, não fosse do conhecimento do governo e pudesse causar principalmente uma ameaça à segurança, era para ser estudado pelo ARO. Então, essa era a principal missão do ARO. E ele se reportava ao vice-secretário de Defesa. Tá? Então, esse é o contexto do ARO, e como bem trazido aí mais uma vez pelo Eduardo, esse foi o Sean Kirkpatrick. É interessante a gente notar aqui duas mudanças principais em relação aos órgãos anteriores. Primeiro, o primeiro A do ARO é all domain, todos os domínios. Então, como nessa definição do Departamento de Defesa diz, ele fala de objetos aéreos, submersos, transmídias, então aqueles casos em que a gente tem em que um objeto ele entra na água e continua se movendo embaixo d'água, ou ele estava se movendo na água, saiu e foi para a atmosfera, enfim. Então não importa onde um fenômeno anômalo foi registrado, cabe a esse órgão tentar identificar e resolver. Então essa é a primeira mudança. Antes a gente tinha sempre objetos aéreos, fenômenos aéreos, esse tipo de coisa. Agora isso não é mais. Se acontecer algum fenômeno registrado, um fenômeno anômalo registrado no espaço, cabe também a ARO dar a devida investigação e, caso seja uma ameaça, também responder a isso. Como seria essa resposta, que é o segundo ponto, responder a essas ameaças? O ATIP era sobre identificação de ameaças, não falava nada sobre responder a elas. Mas cabe também ao ARO. Como eles vão fazer isso, eu não faço a menor ideia. Até porque, que tipo de resposta você dá a uma ameaça que você não faz ideia de onde veio e muito menos como funciona? Exatamente. Então, isso é muito estranho. Então, quando a gente fala de responder a essas ameaças dentro do âmbito do ARO, eu lembro daquele slide que vazou meses atrás, onde eles falavam justamente sobre isso. Um dos tópicos falava sobre capturar os UAPs e levar para alguma instalação de análise. E aí lá no slide que o próprio Sean Kirkpatrick apresentou para algumas pessoas dentro da comunidade de inteligência, tinha lá uma coordenada que foi identificada como as coordenadas geográficas da Área 51. Uhum. O que isso significa exatamente? Não sabemos. É só um slide, sem o contexto daquilo que está sendo apresentado, a gente não tem como saber. Mas abre espaço para você acreditar que,
caso seja detectado algum fenômeno desses, o aro poderia engajar esse objeto, poderia tentar derrubar, enfim, fazer alguma coisa desse tipo. Então são as duas grandes mudanças. Essa abertura para resposta, que antes não acontecia, e o fato de que agora eles investigam, a mesma instituição investiga fenômenos em todos os domínios, no ar, na terra, submerso, no espaço, enfim. Desde quando ele foi aberto, eles começaram uma quantidade muito grande de análises, né? Então, desde 2022, as análises do aro realmente foram bem maiores do que a da Força-Tarefa, né? Uma quantidade muito maior, muito mais expressiva. Só que agora eles começaram a vir com soluções. Diferente da Força-Tarefa, que viu 144 e 143 não teve resposta, o aro logo de cara, no primeiro relatório deles, que foi ainda em 2022, né? Acho que no finalzinho ali de 2022, eles já trouxeram, provavelmente, devem ter pego parte do relatório da Força-Tarefa, trabalhado ele, analisado ele. Então eles chegaram num valor de 366 eventos de UAP, né? Avistamentos, a análise ali. Desses 366, 171 ficaram sem explicação. E isso foi só entre 2021 e 2022. Não tinha mais aquela quantidade de avistamentos de 2004 a 2021. Eles pegaram só de 2021 a 2022. Então a gente já tem praticamente aí o dobro do que foi analisado pela Força-Tarefa, só que agora metade ficou sem explicação. E os que foram explicados era explicação mundana. Então é balão meteorológico, drone, qualquer coisa desse tipo. E aí em 30 de agosto de 2023 já, então aí a gente já está chegando praticamente junto ali às denúncias do David Grush, o aro lança o site dele. E com o aro lançando o site dele, mas aí que as coisas começam, é aí a hora que o pessoal começa a entender que o aro talvez não é tão amigo assim. Por quê? Ele lança um site público, só que não tem endereço de e-mail para você mandar alguma coisa, não tem um número de telefone para você entrar em contato para falar que tá vendo alguma coisa, para poder... Levou um ano para fazer isso, né? Isso, um ano para subir um site que não tinha nada. E tudo isso já tinha sido exigido pela NDAA anterior. E o aro já não apareceu com isso. Então, no meio de junho, em meio às denúncias do David Grush e em meio à atenção maior do público sobre o aro se mostrou não tão confiável quanto o pessoal imaginava. E aí já começa a ter todo o processo ali de pé atrás. Sabe por que eles lançaram esse site nesse momento? Tinha toda a pressão pública com as denúncias do Grush, toda aquela movimentação que já estava acontecendo. Agosto, acho que já tinha acontecido aquela... A audiência foi em junho. A audiência foi em junho e já tinha acontecido também aquela cena infame daquela múmia do Jaime Maussan lá. Então o mundo inteiro estava falando disso. O que significa que a existência de um órgão do governo americano, público, para a investigação desses casos, passou a chamar muito mais atenção. E aí o Político, que é um site muito conceituado aí sobre notícias políticas nos Estados Unidos, em 10 de agosto, publicou que, segundo a NDAA, o aro deveria ter esse site, né? E não tinha. E aí, então, mais uma vez, foi feita a pressão especificamente para que esse site fosse colocado no ar. Na hora que entra no ar, ele não tem nenhum meio de contato. Justamente o órgão do governo que deveria receber essas informações, ele não te dá meios para que você possa enviar informações para eles. Mas tinha lá vídeos de banco de imagem mostrando OVNIs aleatórios, vídeos falsos, animações, enfim. Isso não era de fato uma coisa séria e aberta ao público, né, com informações abertas ao público e aberto a receber informações. Então aí a desconfiança foi a mil. Se já não tinha o site no ar, mesmo com a lei, e quando o site é disponibilizado não tem contato e tem um material aleatório lá, então não deve ser muito confiável. E os denunciantes foram... Quem estava disposto a denunciar foi ficando cada vez menos... se sentindo menos incentivado a isso, a buscar o aro para fazer isso, que o aro foi ficando parecendo cada vez mais um cavalo de Troia, né? Mas um cavalo de Troia ao contrário. Ao invés de você colocar o cavalo de Troia
dentro do território do teu inimigo, você entra no território do teu inimigo achando que é teu amigo, né? Os caras achavam que o Aro ia ser o lugar para receber as denúncias, e foi ficando meio claro que o Aro era o lugar para receber as denúncias, saber quem ia denunciar e acobertar tudo. É tanto que quando chegou em 2023, final de 2023, o Kirkpatrick já foi colocado ali meio que de escanteio para tiraram ele do Aro, né? Então, em novembro de 2023, eles já anunciaram que o Kirkpatrick não faria mais parte do Aro, né? E aí, quando chegou no começo ali, 1º de dezembro, ele já saiu fora. Quem assumiu interinamente ali por um momento foi o Timothy Phillips, né? Ficou ali junto ali do Aro por enquanto. Ele ainda é o diretor do Aro. Ele ainda virou, né? Até o momento ele ainda... É até isso que eu ia comentar. No fim não foi colocado uma outra pessoa, falando, não, esse aqui agora... Não, até o momento o Timothy Phillips é o diretor do Aro. O que não mudou muito, né? A questão do Aro não deu uma atenção legal. Até quando rolou no final do ano, depois do anúncio da saída do Kirkpatrick, eu lembro que aconteceu a Sol Foundation, né? E aí houve uma especulação do Carnell, né? Ser o diretor o novo diretor do Aro, mas no fim acabou de que não virou nada, né? Eu quis muito que fosse esse cara. A comunidade ufológica ficou muito animada que fosse ele, né? Mas no fim... Tinha uma galera muito empolgada achando que poderia ser o Luiz Elizondo. Eu queria ver. Nossa. O cara ia fazer o relatório final do Aro como um documentário no History Channel. Certeza. Não, o relatório dele, do jeito que ele tem aquela panca de Marine e Durão, ele escreveu o documentário A Faca no Peito, sabe? O relatório. Com cicatrizes. Só pra gente situar aí desse Timothy Phillips, ele é o diretor interino permanente do Aro. Eu lembro quando saiu a nota do Departamento de Defesa falando sobre a escolha desse cara, porque foram momentos distintos, né? Então, em novembro, no começo de novembro, dia 7, se não me engano, anunciaram que o Kirkpatrick ia sair do cargo de diretor da Aro. Beleza, inclusive por pressão pública, porque já não confiavam muito nele. Mas aí demoraram mais um tempo para anunciar o nome do substituto. E aí teve o evento da Sol Foundation, falaram do Carnell, etc e tal, e aí anunciaram o Timothy Phillips. Nessa nota, se não me engano, falavam que ele tinha trabalhado com inteligência geoespacial no uso de mísseis. Inteligência geoespacial, inclusive o David Grush trabalhou com isso, é quando você usa as informações das imagens de satélite, traduz essas imagens em informação que o pessoal em terra pode usar. Tá? Isso é inteligência geoespacial. E esse cara, dentro do corpo de fuzileiros, ele seria um especialista no emprego de inteligência geoespacial para mísseis. Então ele usaria imagens de satélite para saber onde era melhor direcionar um míssil, por exemplo. Não se dá muitos detalhes a respeito disso por questões óbvias. E esse conhecimento técnico específico era apontado como uma demonstração de que esse cara era capacitado para lidar com as questões técnicas enfrentadas dentro do Aro. Esse cara é um tenente-coronel aposentado dos fuzileiros e ele tem um currículo muito amplo em diferentes campos, ao contrário do Kirkpatrick. Então esse cara, no currículo dele, no site do Aro, tem lá, o cara tem vários cursos nas áreas de defesa, ciência política, gestão de informação, ele foi enviado para vários países para conduzir operações de diferentes tipos, operações de combate, operações humanitárias, enfim, fez parte da comunidade de inteligência pelo menos desde 2006, pelo que eu entendi. Ele não é o cientista que você vê no Kirkpatrick. Então fica a minha dúvida, será que isso é uma abordagem diferente que o governo quer dar para esse órgão, pelo menos de forma pública, e aí ao invés de alguém super técnico, trouxeram um cara que é um militar mais experiente, tem essa bagagem multidisciplinar, ele seria capaz de fazer essa instituição se comunicar melhor com o resto do governo e também com o público. Ou então escolheram ele justamente porque, com essa experiência, ele teria menos complicações em seguir alguma agenda, especialmente se você está falando de um cara temporário no cargo. Nada impede que ele seja colocado de forma definitiva futuramente, tá?
Eu acho que o caso dele, ele tá ali da mesma forma que o Kirkpatrick para cumprir ordem. Tiraram um cara de perfil de especialista em ciência, um físico, botaram mais um militar, mas assim, a gente já está em março, ele assumiu aí no fim de dezembro, até agora ele não deixou nenhuma marca dele, não tem, pouco se fala desse cara, até agora só se fala do Kirkpatrick, porque depois que o Kirkpatrick saiu, ele saiu, mas não saiu, né, porque ele começou uma maratona de relações públicas pró-Aro, né, difamando pesadamente não apenas o David Grush, mas outros denunciantes e todo o cenário de ufologia, né, difamando mesmo, falando coisa pesada. E lançou um artigo editorial, né, falando que não tem nada, nunca acharam nada, e que esse pessoal aí, que o Congresso americano foi sequestrado por teóricos da conspiração e que estão fazendo o governo americano gastar dinheiro com isso. E o relatório do Aro, que foi lançado esse mês aí, né, recentemente, que é um relatório em 2 partes, foi lançado o volume 1 desse relatório, é como falaram, né, tipo, é o canto do cisne do Kirkpatrick dentro do Aro, porque esse relatório foi organizado por ele. O dedo do Tim Phillips aí, ainda, pelo menos, os efeitos da administração dele publicamente não apareceram ainda. Ainda tá o Aro ainda está muito sob influência do Kirkpatrick, pelo menos os efeitos ainda. Eu acho que lidar com toda a repercussão desse relatório agora é justamente o primeiro grande desafio desse cara nessa posição. Talvez seja o último, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, mas eu acho que foi a primeira vez em que ele apareceu na imprensa, assim, de forma ampla, sabe? Não numa entrevista específica e tal, mas que ele realmente deu uma declaração ali numa coletiva de imprensa quando esse relatório saiu. Contrário do que o Kirkpatrick fazia, que ele ia no Congresso, ele dava uma entrevista para algum canal de televisão, algum jornal, escrevia um artigo com algum outro cientista e por aí vai. Esse cara tem uma postura bem diferente. É muito mais discreto. Bom, agora entrando no relatório mesmo, né? Como o Guto já citou, agora no começo de março, saiu o tão esperado relatório do Aro, que, como a gente já citou aqui no episódio do Jornal Fofocas, na data, né, do relatório, não foi uma surpresa muito grande o que veio nesse relatório, as informações que vieram nele, não deixou a gente muito surpreso, só que alguns pontos merecem a nossa atenção e a gente tem que falar sobre isso, né? Primeira coisa que é válido a gente trazer são as conclusões do relatório. Então, assim, ele falou muito sobre a influência da mídia, da cultura pop, sobre a questão do imaginário popular em cima do fenômeno. Então, usar disso, na boa, usar desse argumento num relatório científico e técnico já não é algo que é de se parabenizar muito. Eles citam, né, nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre, então, como eu disse, né, dentro do relatório da Força Tarefa, eles usam esse termo e eles continuam usando esse termo, de que não se encontra nada de tecnologia, nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre. Não foi encontrada nenhuma evidência de programa secreto de recuperação de OVNIs e de engenharia reversa. De acordo com o que eles dizem, todos os programas que a gente já citou aqui, a possibilidade da Lockheed Martin estar envolvida nisso e tal, eles não encontraram nenhuma informação sobre isso, mas vocês vão entender o porquê provavelmente eles não encontraram. O relatório detalhou as investigações de OVNIs do século XX, então ele cita ainda o projeto... Detalhou entre aspas, né? Ele cita os projetos Saucer, Sign, Grudge e o Blue Book, e as investigações mais recentes também, então ele cita ainda o ATIP, o UAP Task Force e cita o próprio Aro. O relatório revela pela primeira vez que elementos dentro do governo dos Estados Unidos
propuseram a criação de um programa de acesso espacial sob o Departamento de Segurança Interna a ser chamado Kona Blue, para fazer engenharia reversa de qualquer nave extraterrestre que entrasse em sua posse. Se atentem nesse item, que a gente já vai trazer isso. Então, no meio do relatório, falando que nada é real, não tem nenhuma relação com coisa extraterrestre, não teve projeto de engenharia reversa, citou os outros programas que fizeram análise, mas no meio dele, eles assumem que o governo teve, sim, um projeto, né, da criação de um projeto chamado Kona Blue, que era para engenharia reversa, né? Para recuperação e engenharia reversa. Isso. Então, no meio de tanta negativa, eles colocam isso no meio, né? Então, uma questão controversa. Depois a gente vai falar sobre... Como é que tem um programa... Por que quiseram criar um programa de recuperação de OVNIs e engenharia reversa se não tinha nada, né? Cara, você sabe que essa foi a pergunta que uma jornalista fez na coletiva de imprensa que esse cara participou? Sim. Porque, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido. Você fala que nada existiu. Nada. De nada. E tudo foi mentira, e é coisa da mídia, é criação da cabeça das pessoas. Mas o governo dos Estados Unidos quis criar mais um projeto de engenharia reversa e recuperação. Então, cara, é totalmente controverso. Aliás, uma coisa que é muito importante ser dita, que assim, esse relatório foi apresentado, na véspera, o ARO convocou uma coletiva de imprensa para fazer tipo um briefing, né? Para falar, ó, a gente vai apresentar o relatório, a gente vai falar mais ou menos isso aqui. Só que essa coletiva de imprensa foi para canais, veículos selecionados, sabe? O ARO falou com quem poderia assistir, o ARO, ou seja, o Pentágono, né, falou quem poderia assistir, quais seriam os veículos que poderiam participar, que seriam CNN, como é que os outros canais americanos, ABC, CBS, BBC, eram 5 canais aí da mídia mainstream, e também o Pentágono meio que fez uma seleção de perguntas, assim, ó, isso aqui você pode perguntar, isso aqui você não pode perguntar. Essa pergunta da jornalista aí, ela meio que quebrou o protocolo, quebrou o acordo com o ARO ali, sabe? Porque ele contou isso aí, aí ela falou, mas peraí, mas por que vocês quiseram criar um negócio se não existia nada? E a resposta do cara, ela foi meio evasiva, quiseram, porque tinha muito boato, as pessoas falavam muitas histórias, mas logo em seguida o Departamento de Energia, o Departamento de Segurança Interna, né, que são o Departamento de Homeland Security, né, eles alegaram que não havia necessidade, não viam mérito na questão e o programa não foi criado. Essa foi a resposta dele. Você sabe que uma coisa que me incomodou muito na leitura desse relatório foi justamente a ênfase que eles deram em rechaçar argumentos ufológicos. Então toda essa história de influência de mídia, cultura popular, etc., ao invés de tentar realmente explicar aquilo que eles fizeram. Ao invés de explicar caso a caso, tentar apresentar estatísticas e tal, não. Houve um espaço muito grande dado para essa detração ufológica do que para as verdadeiras atividades do ARO nesse período. Então isso foi uma coisa que me incomodou. E segundo ponto, eu acho que foi por causa disso, todo relatório desse tipo, como ele é muito extenso, muito detalhado e tudo mais, e políticos e pessoas ali do executivo e tal, eles não têm tempo para ficar lendo tudo isso, todos esses relatórios são gerados junto a um resumo executivo, que é uma versão pocket ali daquele relatório que os figurões ali podem ler e ter uma noção geral do que está acontecendo. Então talvez o ARO tenha tomado a decisão de colocar essa detração ufológica com tanto espaço nesse relatório, justamente para que o resumo executivo também tivesse o mesmo peso nesse tema. Então, ao invés de falar muito sobre as ações do ARO para esses executivos, esses políticos que vão ler esse resumo, e alguns
que vão ler o relatório completo, porque a gente sabe que poucos leem, mas uma fatia maior do público geral, eu imagino que tem interesse nisso, lê o relatório completo, né, como nós, enfim, e aí aproveitaram esse resumo para passar isso também para esses políticos. Aí assessores, de repente, podem ler o relatório todo, pescar alguma informação que seja interessante, mas aquele tomador de decisão, realmente, ele raramente lê isso de uma forma completa. O cara deu o resumo e já era. E foi o que aconteceu, né, Eduardo? Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Assim que eles liberaram, foi parar na mídia, na grande mídia. Os textos vinham com a base do que teve no relatório. Então você não tinha essa questão, por exemplo, citando o Conablu. Só quem leu o relatório e entendeu o que eles estavam querendo dizer, viu essa questão do Conablu. Tiveram outros pontos também, onde eles acabam citando, não citando, assim como a gente já mencionou aqui, usar o termo extraterrestre, sendo que a gente já tem a questão interdimensional, você percebe que dentro do relatório, eles usam isso de uma forma muito estratégica. No relatório, eles usam de forma estratégica. Usar o termo extraterrestre e não usa, em nenhum momento, eles usam o termo interdimensional, sendo que ele já teria que estar dentro do relatório, porque foi trazido pelo David Grush, foi trazido por várias outras pessoas, então isso já era para estar no relatório, e não tá. Cara, eles fizeram de propósito para ridicularizar, tanto que eles usaram até o termo espaçonave. Foi bem ridículo mesmo. Fora as fontes, né, Guto? Como a gente já citou, tinha fandom, no Wikifandom dentro do documento. Então, e outra, um documento que vem analisar algo tão antigo, algo que vem desde a década de 40, ter 60 páginas, é muito louco, né? Uma coisa que é muito curiosa assim também, e até que o próprio Gary Nolan citou, né? Eles tipo, negaram tudo, né? Eles não apresentaram evidência também. Então se fica de um lado falando, faltam evidências que comprovem que são objetos voadores não identificados e tal. Falta evidência para negar também. Porque eles falam tudo, eles contam no relatório, eles trazem os relatos de denunciantes, disso, daquilo lá, e relatos dos programas antigos, mas eles apenas falam que nada disso aqui é verdade. Por quê? Porque sim, sabe? Não tem argumento nenhum. Só não tem dado, não tem uma estatística. O relatório inteiro, 63 páginas, não tem uma tabela, não tem um gráfico, cara. É puro texto. Aqui eu acho que a gente já entra, inclusive, na parte controversa do relatório, né? Na questão controversa do sistema. Então, a estrutura dele é uma coisa controversa, a estrutura do texto do Aro é uma questão controversa, o conteúdo do relatório é controverso, né? Muito controverso, porque você tem uma quantidade muito básica de informações e muito raso, termos bem populares, vamos dizer assim, não tem um termo científico para um cara que do patamar do Kirkpatrick usar alguns termos ali que você pega e fala, cara, não, isso não é termo que um cara cientista, um cara do know-how dele vai usar. Então, infelizmente, o relatório, para quem não viu ainda e para quem tem a curiosidade, obviamente no link desse episódio a gente vai deixar, né, o relatório para você poder olhar novamente e tirar suas conclusões. É um relatório bem fraco Sim. mesmo. Será que isso daí não é aquela história do cara que recebe o aviso prévio de demissão e fala assim, vocês vão me mandar embora? Vocês vão ver a bomba que eu vou plantar aqui. Parece muito, né? Parece, né? Parece a mão morta do Kirkpatrick que tá aparecendo aí agora. Eu usei até esse exemplo, um exemplo parecido no episódio do Jornal Fofocas, que é o funcionário que tá botando a empresa no pau, né? Só que no caso, aí eu usei diferente, que o Aro e o relatório do Aro, na verdade, eles são
aquele pessoal que está dentro da empresa para defender as falcatruas da empresa, sabe? E o relatório do Aro é um emaranhado de argumentações fracas, sem muito embasamento, de algo que eles já não conseguem mais defender tanto, mas usa dos piores argumentos para tentar jogar uma cortina de fumaça gigante em cima. E o Kirkpatrick, como estava saindo, ainda aproveitou para jogar a pá de cal em cima do assunto, né? Um ponto importante aí é que eles falam que não encontraram evidências de programas secretos de recuperação e tal. É importante a gente esclarecer que existem níveis de autorização de informação, né? Tem coisas que algumas pessoas podem saber, algumas instituições podem saber e outros não. E aí a gente precisa esclarecer se o Aro teria sido capaz de descobrir isso ou não. Com o título, o nível, né, o title que ele tinha, pelo visto não. Mas será que se esse título, esse nível fosse mais alto, eles não teriam conseguido encontrar alguma coisa? Ou melhor, né? Será que se fosse mais alto, eles encontrando alguma coisa, será que eles iam colocar isso? Porque a gente não consegue chegar na conclusão de que o Aro, ele de fato está para trazer o desacobertamento, fazer o disclosure controlado, legal e trazendo a explicação, ou se ele está simplesmente para causar balbúrdia e não deixar a gente entender o que está acontecendo. A gente não consegue entender, até porque quando você detecta que o title do Aro é mais fraco, né? Essa questão do title 10 dele, em comparação a vários outros membros de tudo que está sendo envolvido no fenômeno, e você vê o Aro ter uma categoria tão baixa, então a gente não consegue saber qual caminho mesmo o Aro queria levar. Ou se por conta dessa categoria baixa que ele tem, ele falou, bom, então eu já não tenho nada mesmo, não tenho informação, não tenho acesso a nada, eu vou fazer isso aqui e é isso, cara. Sabe, não tem muito que eu vou ficar brigando, não. Então, a gente não consegue saber a real intenção do Aro, depois de tudo. Não, mas então, dá pra saber sim, cara, porque o Aro, eu Gustavo Cornacione, se o Kirkpatrick, alguém quiser vir me cobrar, pode vir. O Aro é uma organização de fachada para o ufólogo ver, não é para inglês ver, é para o ufólogo ver. Porque o que acontece, né? No US Code, né, que é o Código de Leis dos Estados Unidos, que é a consolidação e a codificação dos assuntos e das leis gerais permanentes dos Estados Unidos, né? Todos os assuntos lá, eles tem é estabelecida uma autoridade e hierarquia sobre assuntos específicos, né? E essas autoridades e hierarquias são em cima desses títulos, né, dos titles. Então, esses titles vão do title 1 até o title 53, tá? Com maior o title, mais acesso você tem a informações, seja de qualquer assunto, de saúde, de economia, de segurança e tudo mais. O Aro, ele tem title 10, ou seja, se é de 1 a 53, o title, o acesso à informação do Aro é muito baixo. Só que isso não é uma força da natureza. O Aro não nasceu sozinho assim. O Aro foi criado propositadamente com um acesso muito restrito. Title 10. E esses titles, eles são aplicados tanto a agências, departamentos, quanto a indivíduos, né? Um agente de segurança, um agente de inteligência, um gerente de projeto, ele vai ter o title dele ali até onde ele pode ir, né? Que diz respeito a que tipo de informação ele pode ter acesso. As informações, né, os documentos americanos, eles são classificados em confidencial, secreto, top secret e informação sensível compartimentalizada. O confidencial é o de acesso mais fácil e a informação sensível compartimentalizada é extremamente restrita. Quanto maior for o seu title, você vai estar mais próximo de ter acesso a essas informações sensíveis.
o title do Arrow era 10. Agora, o title que o Sean Kirkpatrick, como chefe do Arrow, tinha, era title 10. E o Sean Kirkpatrick interrogou um David Grush, que por ter sido agente da NGO e da NRA, tinha title 50. A pessoa que estava interrogando o David Grush não tinha autorização legal a investigar os assuntos que o David Grush trazia. Então, se o David Grush trouxesse uma informação que era acima do acesso que o Arrow ou o próprio Sean Kirkpatrick tinha, o Arrow e o Sean Kirkpatrick não tinham como investigar isso. Se eles tentassem, ia ser negado. Agora, isso foi um acidente? Claro que não. O Arrow já deram esse title baixo para ele justamente para criar isso que em inglês eles chamam de plausible deniability, né? Quer dizer, é uma desculpa para você negar, sabe? Tipo, igual quando eles falam assim, eu disse que não tinha extraterrestre, né? Ele fala extraterrestre que é para depois ele poder ter a desculpa. Eles já criaram o Arrow com um title baixo, um acesso à informação baixo, justamente para depois ele poder falar, mas o que eu ouvi um monte de coisa, mas não encontrei nada. Agora, a mídia tradicional, a mídia impressa, a mídia televisiva, vão chegar e fazer essa diferenciação? Não. Vou simplesmente dizer, como surgiu até na mídia do Brasil mesmo, assim, replicaram as matérias da BBC, da CNN, né? Órgão de estudo de OVNI do Pentágono diz que nega realidade dos OVNIs. Saiu no dia seguinte do relatório, saiu no Brasil essa notícia. Ninguém foi atrás dessa questão, né? Que, olha, o Arrow ele não tem competência, ele não tem autorização para investigar esses assuntos. É aquilo, né? Não encontramos, não significa que não exista. Eu realmente não tinha autorização para encontrar. O cara pode falar, olha, o David Grush, não, eu não posso responder o meu chefe, porque se eu responder eu posso ser preso. Eu tô liberando uma informação para ele que ele não tem acesso, o que poderia ser uma armadilha para ele também, né? Exato. O David Grush, o Kirkpatrick pegou um ranço, uma raiva do David Grush tremenda, porque ele se sentiu desprestigiado e até, de certa forma, meio humilhado, porque ele convidou várias vezes o Grush para prestar depoimento no Arrow. O Grush falou que iria, só que ele queria uma formalização desse convite do Arrow, dizendo que as informações que ele revelasse ali não causariam dano a ele no sentido dele perder as credenciais, né? Que isso é o que o Pentágono está esperando o David Grush fazer desde que ele veio a público. Ele escorregar e falar uma coisa ali que ele não devia, para eles irem lá e retirar as credenciais dele, que já foram retiradas. Depois eles deram um jeito de retirar as credenciais dele. Eu não sei exatamente nesse momento se o David Grush recuperou todas as credenciais que ele tem. Eu sei que ele recuperou algum nível, não sei se ele recuperou o mesmo nível que ele tinha antes. Mas agora o David Grush ele vai ser um conselheiro, um assessor de um novo órgão dentro da Câmara, dentro do Congresso americano, de estudos de UAPs. Então pode ser que com isso ele consiga recuperar mais credenciais. Muito bem, meus amigos, eu acredito que está explicado. Está explicado todo o conceito aí do Arrow para o nosso ouvinte, né? Desde o começo até chegar aí na conclusão do relatório, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer o porquê que o relatório é duvidoso, né? Toda essa questão do US Code, né? Eu acho que já mostra que realmente o Arrow ele não tinha capacidade para conseguir vir realmente com todas as informações, e aí você começa a ter jogo de interesse, politicagem também, o que complica bastante. Eu acredito que deu pra gente explicar mais, e você, cara ouvinte,
Se quer ouvir mais sobre esse assunto, se ficou algo que você queria ouvir sobre esse assunto, manda mensagem pra gente, quem sabe a gente bola uma parte 2, mas eu acredito que de agora em diante a gente vai trazer esse assunto de novo conforme as coisas forem andando lá nos Estados Unidos e a gente tiver mais informação, porque agora realmente chegamos no momento atual de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e você que acompanha o nosso podcast está por dentro agora 100% do que está rolando lá e acompanha a gente de pertinho para você sempre estar se atualizando. Meu caro Eduardo Oliveira, um prazer inenarrável mais uma vez ter o senhor com a gente. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse os seus arrobas e falasse também, né, que Podcast X está de volta. Com certeza, um prazer inenarrável sempre. Podcast X de volta com alguns modelos diferentes, embora em breve, os senhores serão devidamente convidados a participar. Disponível aí nos principais agregadores. A gente não tem credencial para isso. Desculpa. O seu é Title 10, né? O meu é Title 50, desculpa. Também disponível no YouTube e nas redes sociais aí, @podcastxbr, beleza? E também qualquer coisa a gente pode conversar lá no grupo de apoiadores, hein? Meu caro Gustavo Cornacchione, considerações finais? Rapaz, a minha consideração final é que a minha esposa está com a minha filha durante todo esse tempo da gravação. Ela tem 15 dias, 10 dias, 12 dias, e eu preciso ir lá. Ó, gente, para você que não sabia, isso foi uma das coisas que resultou nas nossas 3 semanas aí, praticamente, de episódios já gravados e a gente não conseguindo trazer aí as coisas mais atuais para vocês, tá? O Guto tá de nenê novo. Sim, tem mais uma boca para alimentar aqui em casa recente. Bom, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio, que você deixe o seu feedback. Mais uma vez, lembre de curtir, compartilhar, ativar o sininho, avaliar o nosso podcast, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, Apple Podcast ou qualquer agregador que você esteja utilizando. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia até aqui. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do O Contato Podcast.